Bom, e a gente agora vai para uma entrevista de um garoto... Felca no Altas Horas com Sergio Groisman, a adultização. E que tem poucos dias publicou um vídeo longo, um documentário a respeito da questão do uso de menores na internet. Na exploração Felca, sexual. Por favor, vem infantil. cá. Boa. Enquanto eu gravava esse vídeo, gente, saiu a notícia que o Felca teve decisão favorável da justiça para quebrar o sigilo das pessoas que estavam ameaçando ele de morte na internet. Esses perfis falsos que fazem e-mails, fazem, né, também perfis das redes sociais, Instagram, Facebook, que estavam ameaçando ele. Ele recebeu pela justiça do estado de São Paulo o alvará de decisão favorável para liberarem os perfis. Vão descobrir quem que está ameaçando o Felca. Isso é muito bom. Parabéns à Justiça de São Paulo. Criança, não sabia nada das coisas, como que funciona, né? Aquele conta a história dele. E naquele momento, os meus pais, eu contei para meus pais, e meus pais falaram: muito bacana o que você está fazendo, apoio, mas ainda é muito cedo. Eu acho que tem que esperar um pouquinho de tempo mais, você amadurecer, esse ambiente que você está entrando, talvez você não entenda tudo. Na minha cabeça de criança, pré-adolescente ali, eu fiquei... não entendi, fiquei meio revoltado por um tempo. Nossa, por que meus pais estão me proibindo? Hoje, quando eu olho para trás, eu entendo muito bem e eu agradeço meus pais. Isso é muito legal. E aí você voltou com que idade? Ter pais que... produzir. Com Felca, que é o canal que eu cresci, ter pais que entendem internet, que eu o perigo ao redor, especialmente na internet. Eu publiquei o primeiro vídeo. Era vídeos de humor, um tom bastante Olha o Felca quando ele começou, mas cara. Tinha já um tonzinho de crítica. Eu sempre gosto de colocar... Hoje meus vídeos são muito críticos, e com muito humor também, e eu sempre gosto de colocar com muito humor também? Inserida no humor. E tem funcionado. Aos poucos meus vídeos têm ficado mais críticos, ainda mantenho humor, mas têm ficado mais críticos, e hoje eu tô aí, né? Agora, hoje, houve tá uma muito explosão, bem, não é? De visualizações, de compartilhamentos, até aquele momento, há poucos dias atrás, antes do documentário, quantas pessoas faziam parte dos seus canais? Eu tinha, se for contar em todas as redes sociais, daria talvez 15 milhões a 20 milhões. Eu tinha, na rede social principal, eu tinha 8,8 milhões. E hoje? Hoje, na rede social principal, que eu tinha 8,8 milhões, eu tenho 15 milhões,5 em 5 dias. Foram mais de 7 milhões de seguidores aí em 5 dias e crescendo. 7 milhões de seguidores em 5 dias, Ele cara, repercutiu pela história, né? Através das pesquisas e das denúncias que você fez, mas ele repercutiu também junto ao comportamento das pessoas. Eu acho que as pessoas esse vídeo de adultização tem 44 milhões e eu já vi vários vídeos de mães falando: eu não devia ter exposto tanto meu filho, apesar de nem ser uma exposição, vamos chamar assim, delicada ou sensual. Que reflexão você começou a trazer para a gente a respeito disso? Eu creio que esse é o ponto mais importante mesmo do vídeo, e você falou sobre ter chegado nas pessoas, e foi isso que eu observei mesmo. Me mandaram fotos, por exemplo, Serginho, de pessoas assistindo o meu vídeo na horizontal, que é uma coisa muito difícil nos dias de hoje, as pessoas estão consumindo todos na vertical, assistindo no ônibus, meu vídeo, no metrô. Eu fico muito feliz porque não é sobre mim, não é sobre eu como pessoa. É sobre a causa mesmo. Essas crianças, essas contas de perfis de crianças estão sendo utilizadas para promover trocas de infantil. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É um assunto muito delicado, é um assunto aversivo de ser falado, é um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado. Infelizmente, é um assunto que acontece em pequena e grande escala, de forma menos ou mais problemática. Acontece desde uma exposição, desde uma adultização, crianças se portando como adultos, até crianças sendo usadas de fato, né? É doentio. É doentio, é completamente doentio. É muito importante a gente falar sobre isso. É. E
Eu observei Isso é que importante. esse movimento na internet de crianças produzindo conteúdo e o público, ele era dividido. Ele tinha outras crianças consumindo, alguns pais consumindo, mas ele tinha naquele público também, isso é muito sério, consumindo aquele conteúdo. E era um conteúdo, Serginho, que se eu mostrasse pra você, sem dar o contexto, você ia falar que era um conteúdo inocente. Era uma criança brincando, era uma criança se divertindo ali com as amigas, mas existiam, desculpa dizer, eu sei que é forte, cantando aquelas crianças. E daí você vê aquilo Isso tem na internet. Você vai vendo aquele movimento, você vai vendo acontecendo, e você vai vendo pessoas que produzem conteúdo para suas crianças, pessoas que às vezes adultizam propositalmente a criança. Se você não sente uma indignação, você não é um ser humano. E eu senti uma indignação, tinha um público e falei. Simplesmente liguei a câmera. Na minha simplicidade, o estúdio que você vê branco lá, um estúdio contratado, é o meu quarto. É o meu quarto, é a minha câmera ali que eu liguei, falei. As reuniões de pauta era eu e meus amigos, que a gente entrava em ligação, conversava. Cara, isso aqui tá legal, isso aqui não vai, isso aqui vai. E causou um movimento tão gigantesco, Serginho, que agora, nesse momento, tá sendo meio nebuloso, tá sendo meio difícil de cair a ficha. Mas é um convite para as pessoas que estão assistindo, todo mundo que está aqui na plateia, é um convite para vocês entenderem que vocês têm voz. Existe um poder nas pessoas. Você vê algo que está errado e falar, denunciar, na sua simplicidade. As pessoas ouvem. Existe bondade no mundo. Exato. Mas e o consumo? Consumo direto de crianças e adolescentes frente à tela? O consumo ele tem que ser, na minha opinião, supervisionado. O pai tem que supervisionar o que a criança consome na internet. Concordo. Porque é muito fácil é muito fácil, o algoritmo mesmo é trabalhado para isso. É muito fácil a criança sair de uma animação divertida, que ela se diverte. O algoritmo é muito esperto, não cara. Apropriado. É muito fácil isso acontecer. É um movimento que acontece muitas vezes. E se você, enquanto pai, tiver a capacidade de supervisionar o seu filho com 10, 11, 12 anos, ele pode consumir de forma moderada, na minha opinião, mas se você não tem a capacidade, se você não consegue se não ficar de olho, né, Felca? Presente, se você trabalha muito, às vezes tem muitas ocupações e tudo mais, na minha opinião, bloqueio. E uma outra coisa não sobre consumo, Serginho, é sobre produção de conteúdo. Criança não tem que produzir conteúdo na internet. Não tem. Criança tem que brincar, cara. A internet é um ambiente... Parabéns, Felca. Isso aí todo mundo que tá aqui sabe que a exposição não é algo fácil de lidar. A exposição vem com críticas, vem com pessoas comentando sobre você, comentando sobre aparência, vem com às vezes um assédio, e a criança não está preparada para receber qualquer tipo dessas coisas. Criança não tem noção, não está formada ainda. Então, criança não deve produzir conteúdo na internet. Internet é um ambiente para adultos. Muito bem. Tem alguém que gostaria de fazer perguntas? Muito aqui? legal essa visão do Felca. Aqui, vamos começar. Começa o nome? Pergunta lá. Tudo bem? Mais para ver sua opinião, assim, porque a gente sabe que isso não é de hoje. Não começou a postar os vídeos, principalmente do caso que você falou no vídeo, não começou esse ano. De muito tempo. Já é de muito tempo. Por que você acha que demorou tanto para tomar essa proporção? Para as pessoas começarem a prestar atenção nisso? Essa é uma pergunta boa, Ana. Eu acho que existiam muitas pessoas falando sobre, já era uma coisa bem pública, assim. Era relatado. Eu acho que talvez faltou uma mobilização mais numerosa mesmo. Eu acho que foi uma questão de alcance que atingiu. E o alcance vem quando uma pessoa decide... Eu acho que não vem quando a pessoa tem muita autoridade ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que o alcance vem quando a pessoa decide reunir informações importantes desde o cerne da questão. Então, reunir provas, pesquisar, denunciar. Quando ela faz ela reúne informações em um vídeo que seja também fácil de consumir, porque muitas pessoas fazem vídeos, falam sobre,
mas não querem se envolver. Elas falam de forma meio assim, direta, comentam só para ganhar alguma coisinha em troca. Quando a pessoa decide colocar a cara mesmo, não é sobre a autoridade da pessoa, é talvez sobre o ímpeto de realmente querer causar uma mudança. Eu acho que tem a ver com isso. Quem mais, por favor? Aqui, você. Fala, garoto. Boa, Como é seu mandou nome? bem o Felca. Opa, prazer. Meu nome é Lucas. Queria perguntar pro Felca o que foi mais difícil para você depois dessa denúncia que você fez através do documentário, se foi montar, editar o vídeo, juntar essas várias denúncias, né, que você juntou para fazer esse documentário, ou o que teve de repercussão, seja positiva ou negativa. Com certeza o que foi mais difícil foi reunir essas informações, porque o vídeo do Felca foi muito bem editado, muito bem da postagem feito. do vídeo, eu fiquei 1 ano fazendo essa pesquisa, de ser um tema, foi eu sozinho fazendo essa pesquisa, e é um tema tão aversivo que se você não tem se você não tem um sangue de barata, e eu não tenho, você não consegue ficar nisso por 30 minutos ao dia. Eu ficava vendo aqueles materiais e procurando e buscando, e ficava com tanta agonia, tanta amargor assim na boca, que eu, pela minha saúde mental, vou dar um tempo, vou fechar o notebook e vou voltar amanhã. Então, esse foi o mais difícil. A repercussão, por mais que difícil mesmo. Seja muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muito positiva. Eu estou muito feliz porque estão dando luz para essa causa. Eu creio que possa haver mudanças. Que então muito mais pessoas vejam, que o Brasil inteiro veja esse vídeo do Felca. Mas, por outro lado, tem gente que não gostou. E eu queria saber como é que você Ele merece e recebeu. Ainda tá pouco. E eu se espero foram que só todos os críticas pais, ou todo chegou o a Brasil ter veja ameaça? esse vídeo várias vezes. Algumas ameaças, sim, Serginho. Algumas críticas. Aqui ele fala da ameaça, ó. Alguns movimentos de difamação, de tentar descredibilizar e tudo mais. Como eu recebo isso, a gente sabia, eu sabia o que eu estava fazendo, a gente sabia, eu e meus amigos, eu e minha equipe de editor e tudo mais, as pessoas que estavam por trás, a gente sabia que o que a gente estava fazendo era grande. Quando você faz um vídeo desse... E tudo era esperado. Tudo era esperado. Olha, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, pesada. mas vai vir ameaças, vai vir, talvez venham alguns processos, talvez venha gente insatisfeita com o que eu fiz. Existe também, Serginho, isso é delicado de falar, mas é verdade, existem alguns pedófilos que se incomodaram pessoalmente por eu estar tentando quebrar o esquema de pedofilia deles. Esses pedófilos, eles vão se sentir atacados pessoalmente e vão bater de frente, mas... Pedófilos poderosos, isso envolve político, gente. Tem político por trás disso, tem jogador, tem policial por trás disso, tem policial pedófilo. Fala. Tem muito político e gente poderosa que mexe com isso, que ganha dinheiro com isso, financiando criança. Depois da repercussão do criança. seu vídeo e a ação do Ministério Público, o que você acredita e qual mecanismo podemos usar para proteger as nossas crianças das redes sociais? Existe o ECA, por exemplo, o Estatuto da Criança. Existem leis para proteção. O que esses criminosos fazem são crimes. Então, eu acho que o melhor movimento, a melhor iniciativa é a iniciativa do indivíduo de denunciar, de ir atrás, de procurar, reunir provas, pesquisas e denunciar o que está vendo na internet. Denunciar. E se tudo der certo, a gente consegue uma mudança no algoritmo para que esses conteúdos não sejam nem Concordo com o Felca. A gente tem que chegar nos diretores dessas redes sociais. As crianças estão sendo usadas e expostas. Parabéns, Felca. Instagram, TikTok, Facebook, a gente precisa chegar nesses caras e falar, criança tinha que ser guardada às 7 chaves, se tiver que usar. Acho que as pessoas estão muito impressionadas com a altura dele também. Quando ele entrou... E olha que eu tenho 1,80m. Pega esse quadro. Não, eu tenho 1,80m. Tá baixinho, Serginho, você tá muito baixinho. Obrigado, aplausos aqui. O Felca chamou o Serginho de baixinho. Muito legal esse vídeo, cara. Parabéns ao Felca pela atitude, parabéns pelo vídeo. Tem 44 milhões, como eu falei até agora, e eu acho que vai chegar muito mais que isso e que todo o Brasil veja. Tem um outro vídeo também, tem um sargento aqui falando... ele não denunciou, né? O sargento deu uma afrouxada aqui, né, cara? Faz denúncia, cara. Eu te entendo, né? Você deve ter família,
né? Não quer se envolver, não quer se enrolar, né? Pode dar muita... Tem um negócio que chama Ilha de Marajó, é um lugar no Brasil, ele falou sobre isso, eu já tinha visto, tem matérias, eu acho que, se eu não me engano, o SBT fez uma matéria sobre isso. Gringos vão pra lá, políticos brasileiros e internacionais vão pra lá e compram crianças, tá? Pra ter relações. Então, assim, Ilha de Marajó, que chama, é um dos lugares... No norte ali é muito famoso isso. Norte do Brasil é muito famoso. Políticos, pessoas poderosas com muito dinheiro irem lá e comprarem crianças em troco de... Eles compram a criança pra ter relações sexuais com as crianças. É muito comum os parentes, inclusive, precisando de dinheiro, dar as crianças para essas pessoas. É triste isso. É muito triste isso. A gente precisa olhar, o Brasil precisa olhar com muito foco, de muito perto, essa questão. Criança tem que brincar, criança tem que ter infância. Porque quando você sexualiza a criança e você usa a criança de forma para ganhar dinheiro, igual tem acontecido com essas denúncias, a criança ela perde a infância dela. Então e a pior coisa que pode acontecer, eu praticamente perdi minha infância por causa de trabalho, tive que trabalhar muito cedo. E depois eu falo, também tive muita coisa que aconteceu na minha infância, mas eu não vou falar agora sobre isso. Mais pra frente a gente pode falar sobre isso, mas praticamente eu perdi a minha infância. Então, assim, é de causa própria, de coração partido, que é difícil ver essas coisas, mas Felca tá certíssimo. Merece todo o aplauso, parabéns pela causa, e espero que a gente consiga eliminar a exploração infantil, seja sexual, de trabalho, qualquer tipo de exploração no Brasil. Parabéns mais uma vez ao Felca e ao Brasil, que está dando atenção a esse assunto que muitas vezes não é dado atenção aqui nos Estados Unidos, muitas vezes não é dado atenção em outros países de primeiro mundo. O TikTok e outros aplicativos estão rolando à solta aí, né? E as crianças estão à mercê de pessoas maldosas e criminosas na internet para fazerem o que quiserem. E eles sabem disso. Instagram, TikTok, Facebook, eles sabem muito bem disso. Inclusive YouTube também, eles todos sabem isso. Todas as redes sociais é uma praga. Essa galera esses pedófilos usam as redes sociais como, né, um meio de se espalhar e se esconder. Eles são como uma praga e a gente precisa olhar essa questão com muita atenção. A gente tem que combater essa praga, senão nós vamos perder muitas crianças para esse mercado que é muito poderoso, envolve muita gente política, muita gente poderosa por trás e envolve muito dinheiro também. Obrigado, gente.